One. Curti. Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Rocket Detail. Episódio piloto, hein, pessoal? Primeira vez. Não, piloto foi o outro. Errei. Aí, ó, você já confundiu. Hoje não. Hoje é o episódio de verdade. O piloto foi a apresentação. Agora é o episódio real mesmo, Exatamente. Né? Então, tá bom. Mas não tem problema, a gente segue aqui. Não tem problema. Não vai, só vai. Galera, primeiro episódio aqui do Rocket Detail. Isso aí. A gente vai começar aí com um papo robista, né? Eu acho que hoje é uma dúvida mais robista, né, Sim. Camila? Hoje tá mais para um papo descontraído, assim, pra gente tirar dúvidas mesmo, que são dúvidas muito frequentes, né, Marco? Que chegam pra gente nas nossas redes sociais, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o quê, né? O que é polir, encerar e vitrificar, né? Qual é a diferença principal entre esses processos e quando a gente deve fazer cada um desses processos, né? A gente sabe que um processo ali de dar uma polida no carro, ali a pessoa consegue fazer em casa mesmo. Mas o processo de... Já falei asneira. Não, mas Polir? em casa. Você falou polir. Então, é encerar que pode fazer em casa. Então, Eu tava com encerar. Então volta essa parte. Então vamos de novo. Então, né, Marco? Hoje a gente vai falar de uma dúvida muito frequente que chega para nós nas redes sociais, né? Que é qual é a principal diferença entre os processos de polir, encerar e vitrificar. E quando a gente deve fazer cada um desses processos, né? Exatamente. São dúvidas muito frequentes que a gente encontra aqui nas redes sociais. Então, hoje a gente vai explicar aí qual é a diferença, né? Então, normalmente, o processo de enceramento, a pessoa consegue fazer mais em casa, é uma coisa mais robista mesmo, né? A pessoa compra cera, faz o processo ali e pronto. Polimento já é uma coisa mais detalhada, é um processo um pouco mais profissional, que normalmente a pessoa tem que ter ali uma politrize, tem que ter uma série ali de equipamentos e até produtos que são um pouco mais complexos, né? Vitrificação, então, nem se fala, né? Um processo aí muito mais complexo. E o Marco vai explicar hoje um pouco pra gente do que é cada um desses processos e até dar algumas dicas, né? Para quem acompanha a gente e faz esse tipo de trabalho, dicas valiosas, assim, que normalmente a gente não recebe no dia a dia ali, né? Mais ou menos por aí. Então vamos lá. Pessoal, o que acontece é o seguinte, tá? Por que a gente começou esse primeiro episódio com um papo robista, né? Que a gente tá brincando aqui? Porque, queira ou não, o próprio robista é a pessoa que leva o carro na estética também. Sim. Né? Apesar dele fazer, às vezes no fim de semana, a sua própria limpeza, tem alguns processos que ele precisa levar na estética. E é legal que ele entenda a diferença entre eles. Às vezes a gente vê muita gente vindo falar: eu queria fazer um enceramento para tirar os riscos do meu carro. Sim. Calma, enceramento, polimento, o que é o quê? Qual é o processo correto, né? Sim. Então, às vezes o pessoal tem uma confusão do processo. Então, assim, vamos lá. Como a Camila falou, encerar, tá? Enceramento que é o processo, vamos dizer assim, mais básico e mais comum de acontecer. Sim. É você aplicar uma camada de proteção sobre o veículo, tá? Então, o que acontece? Você vai pegar uma cera em pasta, ou uma cera cremosa, ou uma cera líquida, Sim. né? E vai fazer a aplicação dela sobre a superfície do veículo. Isso após uma lavagem comum, pode ser uma lavagem comum, não necessariamente precisa ser uma lavagem detalhada. Sim. E você vai aplicar essa proteção. Geralmente as ceras, o intuito delas é proteção. Existem diversos tipos. Existe cera de proteção, cera cleaner, cera cristalizadora, às vezes o pessoal coloca, cera de finalização. A gente tem, por exemplo, a detalhe final da Cadillac, que é uma cera para exposição, que é para dar aquele brilho intenso de uma vez só. Sim. Então existe essa questão do enceramento. É um processo mais simples, né? Que você pode fazer em casa ou você pode fazer no lava-caro. O cara fez uma lavagem e faz um enceramento para fazer o quê? Puxar o brilho, para puxar proteção. Teu carro fica no tempo, alguma coisa assim. Existem algumas ceras, como o caso da Cleaner, né? Que ela tem poder de mascaramento. Bem famosa, né? Bem famosa, acredito que vocês né? conhecem. A Cleaner, pro pessoal, às vezes o pessoal fala a cera da lata preta da Cadillac. Clássica. É a cera da lata preta da Cadillac. Ela tem poder de mascaramento. Sim. Então o que acontece? Às vezes um carro que está com alguns riscos, ela vai esconder esses riscos, mas ela não vai eliminar os riscos. Quando essa cera parar de fazer efeito, né, quando ela for feita uma próxima lavagem
com shampoo desengraxante, alguma coisa assim, que tirar essa cera, os riscos permanecem lá. Eles ainda vão continuar lá na lataria, né? Exatamente. Então, o enceramento, ele é proteção, mascaramento, né, brilho e cor. Então, assim, basicamente, estamos sendo bem superficiais, pessoal, mas não vamos entrar em tantos detalhes aqui, porque, que nem a gente falou, é um papo robista, é mais para o pessoal entender as diferenças, tá? Aí a gente vai para o polimento. O polimento seria a correção desses riscos. Sim. Então, aquilo que a cera, às vezes, pode esconder, né? Sim. Mas geralmente não resolve. Mas permanece mas lá. permanece lá, né? Sim. O processo de polimento é o quê? Ele é um processo de desgaste sobre o verniz do carro. Sim. Né? Do carro, da moto, do avião, do helicóptero, né? Às vezes a gente fala do carro porque é o mais comum, né? A gente está acostumado, mas, gente, sobre o verniz da pintura, sobre o verniz do veículo, da peça, às vezes pode ser só qualquer outra coisa que você esteja polindo. Sim. Então, assim, a gente tem na pintura as camadas. A gente tem, geralmente, prime, né? Que é a camada de acabamento inicial. Uhum. Aí a gente tem uma camada de pintura, né? Aí a gente tem a camada de verniz. Antes que o pessoal fale, não é uma camada, às vezes pode ser várias camadas de pintura, várias camadas de verniz, mas é para facilitar o processo aqui. Os riscos, eles podem ter várias intensidades. Pode ser riscos de lavagem, que são mais superficiais e vão sair mais fáceis. Pode ser riscos causados por uma pedra ou por alguém que passou, né? A gente vê muito pessoal, alguém riscou meu carro. Acontece também. Mulherada ciumenta aí. Sempre dá dessa. Mulherada também tem aquela coisa, questão de unha, né? Às vezes na maçaneta, acontece bastante. Acontece muito. Então, assim, essa intensidade pode pegar só no verniz, pode pegar na pintura, ou ela pode chegar até na lataria do carro. Sim. Então, para cada tipo de risco, você vai precisar de um processo. O mais comum é o polimento, porque os riscos não atingem com tanta frequência a lataria, a não ser que seja uma batida mesmo, uma coisa mais forte. Sim. Mas o que a gente vê por aí é o polimento. O polimento ele vai utilizar uma politriz, um composto ou uma massa, né, de polimento. Elas contêm abrasivos e vão fazer o quê? Com o movimento de rotação da boina, né, boinas de lã de espuma, vai fazer o desgaste dessa parte superficial, tirando esses riscos. Obviamente, quanto mais profundo o risco, mais difícil de tirar. Se ele chegou na pintura, obviamente o processo vai para um processo de pintura, funilaria. A gente sabe que se ele pega mais profundo, a gente não consegue corrigir com polimento. Sim, e também vale lembrar que esse tipo de avaliação tem que ser feita por um profissional, né? A gente normalmente vê o pessoal aparecendo com algumas situações pra gente que a gente já não vai mais conseguir reverter. Às vezes ele vai ter que levar num cara mais especializado para o cara dar um diagnóstico para ele e falar, você vai ter que fazer isso. Às vezes não é só um polimento que vai corrigir. Olha o polimento aqui no fundo. Exatamente, esse é um processo de polimento. Então, como o Marco falou, é essa parte mesmo, é o desgaste ali daquela camada que já tá, né, desgastada, e a gente tenta ali recuperar o brilho dessa forma, né? Então assim, pessoal, como a gente falou, a gente está tentando simplificar o processo. Sim. Eu sei que para o pessoal que já trabalha com isso, pode ser que a gente esteja sendo muito simples. Sim. Mas a intenção é esclarecer para o robista quando ele deve levar para o profissional. Exato. Questão de riscos, pessoal, leva para o profissional. É muito mais fácil ele fazer a avaliação, ele já tem a técnica para fazer todo o trabalho. Ele já sabe qual vai ser o setup, ele já sabe, vai fazer os testes corretos, vai fazer da maneira correta. Então, assim, a nossa recomendação é sempre que polimento e vitrificação seja feito por um profissional. O enceramento a gente sabe que é uma coisa mais tranquila de se fazer em casa. Sim, um processo mais simples. Então, como a gente falou, esse processo vai desgastar aquela camada superficial do verniz, tirando a maioria dos riscos, né? A gente sabe que a maioria dos riscos são causados pelo quê? Pela lavagem. Pelo próprio ato de você lavar o carro, esfregar ali e acaba lavando. E isso geralmente acontece com lavagem errada. Sim. O pessoal acaba gerando riscos por quê? Porque utiliza uma espuma, em vez de utilizar a luva que a gente recomenda, e a espuma ela deixa a sujeira ali. Às vezes o pessoal não fez uma pré-lavagem, não tirou aquela sujeira grossa. Eu ia comentar, às vezes na própria pré-lavagem ali o pessoal já vem esfregando as pedras, pó, tudo que tinha em cima da lataria, e isso acaba piscando muito mais. Isso vai fazendo risco, né? A gente sabe que isso acontece. Questão do polimento, ele pode ser de vários tipos.
pode ter polimento que o pessoal chama como comercial, que às vezes é um polimento de uma etapa, só para tirar aquele grosso, né, e dar um up no carro. Ou para quem quer deixar o carro zerado, um polimento técnico, aí pode ter 3 etapas, às vezes até 4, quando você vai aplicar uma proteção que seja aplicada com a boina. Sim. Que a gente tem a Gran Finale agora, né? Que pode ser aplicada com boina. Então, assim, poderia ser utilizado uma Gran Finale numa 4ª etapa aí, para trazer aquele brilho intenso, né? E já dar uma proteção. Então, a gente tem essas questões. Então, isso seria mais ou menos o polimento. Como eu falei, pessoal, estamos sendo superficiais aqui para o pessoal que é robista, né? A gente está tentando esclarecer algumas questões para eles. E também, para essa parte de polimento, a gente tem aí alguns produtos que são direcionados, né? O principal que a gente está trazendo agora é o nosso trio Risco Zero, né? Então, ele trabalha com as 3 etapas de polimento, né? Que é a parte de corte mesmo, que é aquela parte mais agressiva, parte de refino, que é a 2ª etapa, e o lustro para dar aquela finalizada bacana, né? Exatamente. Seria mais ou menos isso, né? São as 3 etapas, geralmente são essas no polimento técnico, tá, pessoal? Aí vem o quê? Vitrificação. A vitrificação, ela é um processo diferente do polimento. Do polimento e diferente do enceramento, né? Que Sim. É muito mais, diferente, bem na diferente. verdade, né? A vitrificação, se nós formos levar à risca, ela é quando forma uma camada vítrea, que a gente chama, né, de vidro, sobre a superfície do verniz. Sim. Isso seria feito com o quê? Produtos como o Defense. O Defense, ele cristaliza, ele vira realmente um vidro sobre a camada. A gente tem algumas demonstrações no nosso YouTube ou no próprio Instagram da Cadillac, né, que mostra que ele cristaliza, ele vira um cristal. Sim. E isso confere dureza, né, contra riscos, contra químicos, contra vários tipos de imperfeições que possam, agentes que possam danificar a pintura. Principalmente o tempo, né? O carro que fica muito exposto no tempo, a gente Exatamente. sabe que a lataria não aguenta muito, né? Então, normalmente o pessoal faz esse processo de vitrificação depois de fazer um polimento, porque a lataria vai estar zero, você vai ter deixado ela linda, maravilhosa, e aí para proteger e não jogar fora esse polimento que você acabou de fazer, o pessoal normalmente costuma vitrificar depois, né, Marco? Exatamente. Isso é uma coisa bem que a gente tem que deixar bem pontuada, tá, pessoal? O que acontece? A vitrificação, ela serve como proteção e como intensificador daquilo que está no carro. Sim. Então, se você aplicar sobre uma superfície que não esteja legal, ele vai intensificar isso. Vai ficar ali. Então, assim, vitrificação é recomendado o processo de polimento. Sim. Né? Existem alguns... Hoje o pessoal se perde um pouco na questão de vitrificação, porque existe questão de vitrificação para vitrificação, coating cerâmico, coating de não sei o que, nanoproteção. O pessoal generaliza um pouco, né? Aqui a gente também vai generalizar um pouco, pessoal, para não ficar tão difícil para o pessoal que é robista entender, porque senão a gente vai entrar em muitos detalhes que às vezes pode confundir. Sim. Existe também processos de proteção que o pessoal vende como vitrificação, mas que são proteções contra agentes químicos, não necessariamente fazem essa camada vítrea, mas o pessoal acaba vendendo como vitrificação. Que é o caso da nanoproteção. A nanoproteção que a gente utiliza aqui na Cadillac é o Nano One, tá? A gente coloca lá que ele é uma proteção nanocerâmica, por quê? Porque ele atua sobre agentes químicos, mas não faz aquela camada vítrea, né? Então, assim, quando você for fazer esse processo, é interessante você entender se ele vai fazer uma proteção com dureza ou química. Então, isso é uma coisa também legal de você saber e de você verificar com o profissional que está fazendo no seu carro qual é o tipo de vitrificação que ele vai utilizar, qual o tipo de produto que ele vai utilizar. Sim. Porque, que nem eu falei, às vezes o pessoal vende uma vitrificação, mas às vezes é uma proteção química, às vezes pode ser alguma coisa... Tem gente que vende como cristalização. Sim. Tem gente que vende cristalização, às vezes uma aplicação de cera, e tem gente que vende cristalização, às vezes uma aplicação de um Nano One, de um produto que é uma proteção nanocerâmica. Por isso que é interessante entender o processo, né? Não a nomenclatura em si, né? Entender qual é o tipo de proteção e o que ela vai fazer. Sim. Então, por exemplo, o Nano One. O Nano One é uma proteção química, né? Contra agentes do tempo, sol, proteção UV. Ele tem um leve poder de mascaramento, o Nano One. Então, assim, nem sempre ele vai precisar de um polimento,
Porque se for um veículo que estiver com uma boa condição de... Que ainda tá mais ou menos, né? Exatamente. Se ele tiver com uma condição boa ali, um veículo mais novo, de pintura, ele vai trabalhar legal. Legal. Já o Defense, ele precisa de uma pintura 100%, pessoal. Precisa estar zerado porque ele vai intensificar. Então, se você tiver um risco na lataria e você passar uma vitrificação como Defense, ele vai intensificar esse risco. Sim. Então, é bem interessante que esteja totalmente polido e zerada a questão da pintura, né? Sim. Às vezes eu olho pro outro lado ali, né? O pessoal deve estar olhando assim, pra onde que ele tá olhando, né? É que o Matheus tá passando ali atrás, pessoal, né? E aqui a gente Nosso fala, cameraman. a gente fala mesmo, né? O Matheus é o nosso designer, cameraman, editor. Sim. Vem dar um oi, Matheus. Não é pra Vem galera. se apresentar pra galera. Pessoal, Matheus. Fazendo a mágica por trás das câmeras. É quem tá por trás das câmeras. Quem sempre vai estar ajudando a gente aqui no Rocket, né? Desvirtuando um pouco, né? Porque eu acabei olhando para um lado pro outro, não tava olhando para nada, né? Tava olhando para ele. Mas, pessoal, voltando. O Defense, ele pode intensificar essa questão do risco. Sim. Então é sempre ideal que a pintura esteja zerada. Então, assim, é interessante entender o processo. Para você até, às vezes, levar nos locais e saber o que você está adquirindo, principalmente, né? Porque às vezes o pessoal fala que vai aplicar, fazer uma proteção e você pode ficar meio perdido. Tá, mas é uma proteção o quê? É uma cera? Sim. É um vitrificador? É um selante? Existem vários produtos. A gente pode se estender muito aqui, mas eu acho que para esse começo é interessante o pessoal entender o básico. Sim. Que enceramento é a aplicação de uma cera, geralmente uma cera de carnaúba ou uma cera híbrida, sobre a superfície do veículo, que pode ou não estar polido, pode ser uma pintura nova, pode ser mais antiga. O ideal, pessoal, uma dica aqui, é que ela sempre esteja desengraxada, vamos dizer assim, né? Não sei se essa é a palavra mais bonita, né? Desengraxada é estranho, né? Mas que tenha sido utilizado um shampoo desengraxante. Você pode utilizar, por exemplo, o Orange. O Orange é um shampoo desengraxante que vai tirar algumas impurezas da pintura, né? Para que receba a cera e ela dure mais tempo. E até é importante, né? Já também dando mais uma dica, o pessoal pergunta muito. Normalmente a gente utiliza sempre o Orange para fazer a aplicação de uma cera para tirar aquela cera antiga que tá lá, né? Isso é muito então, bom. Às vezes, o pessoal chega com o carro um pouco esbranquiçado, fez a aplicação da cera e às vezes o carro tá um pouco esbranquiçado. Pode ser por conta disso, não removeu as ceras antigas, velha, né? passa uma cera nova em cima, não vai ficar legal. Então é importante a gente fazer essa limpeza antes e depois vir com a cera e deixar ela, ó, brilhando. Isso é uma coisa bem legal, Camila. Sim. Retirar a cera velha é sempre recomendado, tá, pessoal? Sim. A não ser que você esteja fazendo uma lavagem de manutenção. Uma lavagem de manutenção. Eu apliquei a cera de 6 meses e eu faço a lavagem do carro cada 1 mês. Obviamente, você não vai ficar tirando, colocando. Aí é legal trabalhar o nosso shampoo que já tem cera, né? Tem o cera. High Shine. Aí você pode utilizar o High Shine, que é um shampoo com cera, só para reavivar o brilho, né? É isso aí. E daí você não precisa fazer a retirada, óbvio, né? Porque se você aplicar um Orange, você vai retirar essa cera. Então também tem essa questão. Mas isso sempre está explicado muito bem na própria questão de utilização, nos rótulos dos produtos. Pelo menos aqui na Cadillac a gente sempre põe essas questões nos rótulos. Bem destacadas. É só ler bem o modo de aplicação ali que vai estar, bem legal. Uhum. E você vai entender mais ou menos a questão da cera. Questão do polimento, como a gente falou, correção de pintura, né? Correção de verniz. Nós sempre recomendamos a avaliação do profissional. A gente tem casos, às vezes, de clientes de falarem assim, cara, eu resolvi fazer um polimento em casa e deu ruim, o que eu faço agora? Cara, leva no profissional. Vai no profissional, leva para ele, deixa ele ver, ele é capacitado para isso, é mais recomendado. Sim. Porque, às vezes, o risco não é superficial, às vezes precisa de outras... Uma análise um pouco mais aprofundada. Sim, e também você fazer um polimento errado, é muito mais difícil de você recuperar do que você ter levado do profissional que já fizesse da forma certa. Eu garanto que vai sair mais caro Com se certeza. você errar. Se você errar, vai sair mais caro. Retrabalho vai ser difícil. Vai sair mais caro. E vitrificação, pessoal, uma proteção muito maior. Geralmente as vitrificações são processos de 1 ano ou 3 anos, no caso da Cadillac, né? O Nano One, 1 ano de proteção. O Defense até 3 anos, né? São várias questões mais técnicas que daí um profissional vai conseguir indicar melhor para vocês. Então,
a gente bate muito nessa tecla. Existem coisas que a gente pode fazer em casa e coisas que a gente precisa levar para avaliação. Que não vale a Então, pena pessoal, arriscar, né? Enceramento, legal. Faz em casa, não tem problema. A gente recomenda, não é que recomenda, a gente diz para vocês assim, não tem problema nenhum você fazer. Pode fazer em casa. Polimento, vitrificação, leva no profissional. É Sim. melhor. É melhor você garantir que o serviço vai ser bem feito, porque se você errar, o gasto depois vai ser muito maior Sim. do que se você tivesse levado na primeira vez. Sim. E o dano pode ser Muito grande. pior. Né? A gente Sim. sabe que existem casos nesse sentido. Sim. Camila, eu acho que a gente não... Vamos pensar assim. Pensando no robista, Uhum. eu acho que para um primeiro Tá contato, massa, né? tá legal. Pessoal, dentro disso que a gente explicou agora, o que eu vou pedir para vocês? O que vocês querem saber mais sobre essas questões, sobre essas diferenças, tá? Logicamente, aqui a gente foi, que nem a gente falou, no início do que é cada um deles. Comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui, diz pra gente o que você conseguiu entender e o que você acha que a gente pode explicar de uma maneira melhor para você. Sim. Até pra gente conhecer, né? A gente tá começando o Rocket agora. Sim. E às vezes a gente também pode chegar e passar uma informação, peraí, isso aí não ficou tão claro. Então pra gente também é interessante ter esse feedback do pessoal, né? Com certeza. É legal o pessoal dar esse feedback pra gente também saber o direcionamento da gente trabalhar daqui pra frente. Sim, até para trazer novos temas, né? A gente tá pretendendo aí fazer vários episódios, não só tirando dúvidas, mas também trazendo pessoas que também tirem dúvidas de vocês, né? Uhum. E não posso perder a oportunidade, né? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, se você não é inscrito, se inscreve, curte o vídeo, a gente vai saber que a galera tá curtindo o nosso conteúdo pra gente conseguir aí continuar e prosperar aí o Rocket Detail. O Rocket Detail. E até aproveitando, pessoal, uma coisa que a Camila falou agora, pro pessoal que já é mais técnico, que o pessoal que já é mais, né, Uhum. especialista em Sim. polimento, talvez esse vídeo inicial aqui seja um pouco, tudo isso eu já sabia. Sim. Relaxa, galera. A gente vai trazer pro podcast da Cadillac aqui, pro Rocket Detail, que a gente apresentou no episódio piloto. Não viu o episódio piloto? Clica no card aqui, ó, na direita. Clica, volta e assiste. Assiste o episódio piloto para você entender um pouquinho do projeto, tá? Cardzinho tá aqui em cima para você clicar. Entende um pouquinho sobre como vai funcionar. E no Rocket Detail a gente vai trazer também pessoas para falar sobre polimento, tanto aqui na nossa salinha de podcast, Sim. quanto para vídeos ao Certo, vivo. né? A gente vai fazer lives, pessoal. A gente tem planejamento de lives, a gente tem aplicação, a gente tem muita coisa programada. Então, assim, vai ter conteúdo para todo mundo. Sim, seja você com certeza. robista, ou seja você um detailer, ou seja você uma pessoa que está começando na estética. Aqui a gente vai ser, como é que fala? Né? Que tem conteúdo para todo mundo, né? Vai ter Com para todo certeza. mundo. Democrático. Sim. Olha só. Eclético, democrático, pode ser várias coisas, né? E também, se você tem dicas pro pessoal, se você já é mais experiente, mais profissional e tem dicas sobre polimento, enceramento, vitrificação, deixa aqui nos comentários, que o pessoal com certeza vai curtir muito. Exatamente. Pessoal, lembrando assim, ó. Lembrando também que o Rocket, adorei essa logo, adoro, achei muito legal. Pessoal, lembrando também que o Rocket, a ideia dele é ser uma comunidade, tá? A ideia do Rocket é que todo mundo se ajude. A gente não quer criticar o trabalho de ninguém, a gente não quer falar mal de ninguém, a gente não quer criar intriga. A ideia é se ajudar. Inclusive, se a gente falar bobagem aqui, vocês também vêm aqui e falam, aquilo lá que seu salário tá errado. Sim. A gente vai vir aqui e vai falar, gente, a gente errou. E a gente vai corrigir. A ideia é criar uma comunidade que se ajude e que todo mundo aprenda e que as pessoas evoluam junto. Sim. Porque a gente sabe que pode acontecer da gente vir aqui falar alguma coisa e de repente, por experiência, outra pessoa falar, não é bem assim, calma aí. Vai acontecer. Sim. Às vezes a gente vai trazer um especialista aqui que faz o trabalho de uma maneira. E de repente vai vir outra pessoa que faz de outro jeito. Com certeza. Quer dizer que tá errado? Não quer dizer, são opiniões diferentes. A gente vai ter espaços para todo mundo, a gente vai ter abertura para todo mundo. E eu acho que vai ser muito legal. Eu tô empolgado para continuar essas gravações. Pessoal, esse é o primeiro episódio. Como a gente falou, um papo robista aí, né? Uma coisa mais básica, começando literalmente do começo, né? A diferença entre uma coisinha e outra. Sim.
E na sequência a gente vai trazer mais questões básicas para o pessoal que é robista, entender um pouquinho da estética automotiva. Legal. E aos poucos a gente vai se aprofundar em cada assunto, trazendo especialistas, e isso vai ficar muito legal. Pessoal, segue a gente aqui nas redes sociais, ó. Tá aqui Curte no fundo. os vídeos, comenta, isso ajuda a gente muito. A gente vai saber que vocês estão gostando, estão curtindo. Então, cai de like alto, segue a gente lá. Segue a gente lá, pessoal. A gente vai trazer muito conteúdo. E o que a gente precisa também agora é a ajuda de vocês. Manda pra gente o que vocês querem. Comenta aqui embaixo o que vocês querem nos próximos vídeos. Se vocês querem lives, se vocês querem mais formatos podcasts pra gente conversar, a gente vai ter tudo isso, mas a gente quer saber principalmente o que vocês querem. Então comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu, galera!